verdade, ela foi gerada de uma forma diferente das outras, né? Geralmente, quando as outras igrejas, ou então quando o pastor Alexandre me chamava, eu ia pesquisar um tema, eu estudava bastante sobre aquilo e tudo. Mas essa mensagem especial, ela já está aproximadamente aí há 1 ano no meu coração. Né? Nesse último ano, eu preguei aqui, eu preguei em outras igrejas, mas eu não sentia que era o tempo dela, porque na verdade, Deus estava trabalhando em mim essa mensagem em especial. E eu queria realmente que o coração de vocês pudessem, assim, aproveitar disso que Deus tem tratado na minha vida e que pudesse também tratar na vida de cada um de vocês. Eu estava falando com o pastor Carlos que eu passo por um ciclo na minha vida. Toda vez que me chamam para pregar, ou aqui ou outra igreja, eu falo sim. Aí logo em seguinte eu me desespero, eu falo nunca mais eu vou aceitar oportunidade nenhuma, até vir o próximo convite. Que luta, irmãos. Mas então hoje a gente vai falar sobre as fraquezas do homem. O nosso texto base, a minha versão é NVI. A gente vai estar lendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Irmãos, não anulando a oração do Rodrigo, mas eu sinto no meu coração de fazer uma rápida oração. Amém? Senhor Jesus, Pai de amor e de glória, eu quero te entregar a minha vida em tuas mãos, Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que aquilo, Senhor, que eu falar, que não for de acordo com a tua vontade, que não crie, Senhor, raiz no coração da tua igreja, mas, Senhor amado, que aquilo que for de ti, Deus, que possa prosperar na vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Então a gente vai falar sobre as fraquezas do homem, tá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: o meu poder se aperfeiçoa. É isso. Somos o nosso corpo físico. Obrigada. Possuímos o nosso corpo físico, que é aquilo que nós podemos tocar. E também temos 2 outras partes de nós que, apesar delas serem interligadas, elas têm funções diferentes, né? Nós possuímos a alma, que é a fonte das nossas emoções, tem os sentimentos, as vontades, tem o raciocínio. E a nossa alma, ela está muito ligada à nossa personalidade e influencia nas nossas ações. E possuímos também o nosso espírito, que é a nossa parte que está ligada a Deus. O nosso espírito é a nossa ligação com as coisas espirituais. Deus é espírito e o espírito é aquilo que dá a vida, porque toda vida vem de Deus. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Como nós somos um ser trino, vocês concordam? Sim? Somos corpo, físico, alma e espírito. Da mesma forma que somos um ser trino, nós também temos... as nossas fraquezas, elas também acompanham o nosso corpo, o nosso ser, né? Nós possuímos fraquezas no nosso corpo físico. Quem aqui tem algum problema de saúde, levanta a mão. Bem, eu falo para vocês, o meu calo no meu sapato é a minha coluna e a labirintite que de vez em quando me ataca. E nós temos, então, a nossa fraqueza física, né? Existe também a fraqueza na alma, que são, né, as questões aí emocionais, né, os pensamentos intrusivos, que muitas das vezes a gente não quer um determinado pensamento, mas isso acaba, né, se tornando algo recorrente nas nossas vidas. E temos também as nossas fraquezas no espírito. E quais seriam as fraquezas do espírito? Seria justamente o pecado, porque, como eu disse para vocês, né, o nosso espírito é aquilo que nos aproxima do Senhor. Então, nossas fraquezas espirituais estão muito relacionadas ao pecado que nos afasta de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de homens e mulheres que eles foram fracos em algum determinado momento da sua caminhada.
essas pessoas, elas não tinham somente fraquezas físicas, como o caso de Naamã. Todo mundo conhece o comandante sírio, né, que era o mais forte, né, e tudo mais. Só que ele era leproso. E aí depois você pode conferir lá no 2 Reis, capítulo 5. As fraquezas também desses homens e dessas mulheres, elas não eram sempre emocionais, como também no caso de Josué. Né? Josué, quando o Moisés morre, o Senhor se apresenta para ele como: Josué, seja forte, corajoso, não fui eu que te ordenei, levanta-te. Então, nem sempre era também esse tipo de fraqueza emocional. Bem, e também não era sempre fraquezas espirituais, como a de Sansão. Né? Sansão foi um homem que ele teve uma fraqueza espiritual. Enquanto Sansão estava cumprindo seu voto de Nazireu, o Espírito do Senhor se apossava dele. E aí você pode conferir depois em Juízes, capítulo 14 e 15, que você vai ver lá que realmente o Senhor se apossava, realmente deu grandes vitórias através de Sansão. Então, sendo assim, nós vemos que as nossas fraquezas humanas, elas acompanham o nosso ser trino, né? Seja ele físico, emocional ou espiritual. E aí eu queria que você respondesse de forma rápida, mas não em voz alta. Responda para si mesmo. Onde se encontra a sua maior fraqueza hoje? A sua maior fraqueza, ela é física, ela é emocional ou ela é espiritual? Será que você possui apenas uma fraqueza? Será que você possui duas fraquezas? Ou será que você se enquadra nas 3 fraquezas hoje aqui? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre os tipos de fraqueza humana e a solução que se encontra no poder de Deus. E sem Deus, irmãos, a gente fica como Paulo, sabe? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz que Paulo ficava rogando para que se tirasse o espinho da carne dele. E aí, só que o que acontece? Era o espinho que aproximava Paulo. E o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta. Então, no primeiro tópico, a gente vai falar aqui sobre fraqueza física, irmãos. E eu gostaria de pedir a você para abrir em João, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 1 ao 3 e depois do 6 ao 7. João, capítulo 9, do 1 ao 3, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu te convido a repetir comigo: nem ele, nem seus pais pecaram. E repita comigo: a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O versículo 6 e 7 diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Eu queria te convidar para repetir comigo: cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes, irmãos? É que nós queremos ficar como os discípulos aqui do texto lido. A gente quer ficar procurando o pecado onde não existe pecado, onde na verdade existe apenas uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Quantos aqui possuem dores e problemas de saúde físico? Eu tenho certeza que, exceto as crianças, acho que tem as crianças, né, de vez em quando, né? Ainda mais nesse frio, só Jesus na causa. Então, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma dor, tem alguma situação na própria vida, né, física, que realmente, né, a gente olha para isso e vê como um problema. E pode ser que você me questione assim: mas Viviane, rotineiramente eu fico orando ao Senhor e eu peço para Ele poder me curar, sabe? Eu quero ser curado, eu oro, eu clamo e o Senhor não me responde com a minha cura. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para essa fraqueza física minha, ela deixar de existir? E aí eu queria falar 2 coisas para você.
Em primeiro lugar, eu te digo uma coisa, meus irmãos. Pode ser que a nossa cura nunca chegue. Pelo menos não nessa vida. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: sabendo que você pode nunca ser curado da sua dor física, o que você vai fazer com isso? Com essa informação? Uma vez eu ouvi um pregador que eu acompanho no YouTube, ele trouxe uma frase que mexeu muito comigo e ela foi um divisor de águas na minha vida. Ele disse a frase mais ou menos assim: essa vida é a única oportunidade que nós teremos para servir a Deus em meio às dores. Afinal, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 4, no céu não haverá dor. Então pode ser que você esteja gastando tanto da sua energia buscando uma cura que talvez possa ser que não esteja no coração de Deus derramar ela sobre a sua vida. Mas e aí, o que você vai fazer com essa informação? Será que a sua fé vai ser abalada? Será que você vai parar de caminhar diante do Senhor porque o Senhor não tem proposto no coração dele a sua cura? Ou será que essa situação de enfermidade que você vive, ela vai te aproximar do Senhor? O segundo ponto que eu queria falar para você sobre essa questão de saúde física, eu queria te fazer refletir numa situação. No que sua cura, ela pode favorecer ao Senhor? Porque, irmãos, a gente precisa ter um entendimento que todas as curas milagrosas que nós lemos na palavra de Deus, elas vieram realmente para poder exaltar o nome do Senhor. Ele não curou esse rapaz que a gente leu aqui somente para poder ser bonzinho. Não. Ele trouxe um cego, que era um cego de nascença, voltar a enxergar. Ele mostrou o auge do poder dele, daquilo que ele poderia fazer. Então eu queria te perguntar, será que, de acordo com o texto lido, há oportunidade para a manifestação do poder de Deus? Você acha que a sua cura física ela vai honrar ao Senhor? Ou será que se você for curado hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem, será que se a sua cura vier sobre a sua vida, será que dentro de um período você não vai estar aí curtindo a vida doidado ou cometendo os mesmos erros diante? Porque muitas das vezes, irmãos, nós sofremos algumas situações na nossa vida que são consequência das nossas próprias escolhas. Vou te dar um exemplo básico. Sobrepeso. Eu estou terminando de ler um livro do Luciano Subirá. Eu falei com a Gisele, falei, olha, que livro constrangedor de você ler. O cuidado do corpo. E o pastor Luciano, ele fala uma coisa que, assim, para mim foi extremamente constrangedor quando ele escreveu assim: nós queremos tanto cuidar da obra de Deus, mas a gente não cuida da principal obra que ele nos deu, que foi o nosso corpo. Aquilo que você come não vai te levar para o inferno, mas certamente vai fazer você morrer mais rápido. E extremamente um livro de 11 ou 12 capítulos de constrangimento para quem está com peso a mais. Aconselho a leitura. Aconselho a leitura, porque para vocês ficarem constrangidos junto comigo. E sabe, irmãos, existe uma característica que ela é inerente do ser humano, independente de homem, mulher, criança, adulto, adolescente, independente. A nossa principal característica é a ingratidão. Às vezes as coisas podem ser que não aconteçam na nossa vida porque Deus sabe do barro que nós somos formados e Ele sabe que se a cura vier, a gente volta para o lugar para onde Ele já tirou a gente. Eu lembro que na minha antiga igreja, nós servíamos a Deus com um rapaz que ele era deficiente físico. E ele era tão usado por Deus em profecia, irmãos. Olha, sabe aquele... Todo mundo conhece, né? Tem uma pessoa que você lembra, assim, e que ele era usado por Deus. E Deus, assim, as coisas que ele falava realmente acontecia, sabe? Tocava realmente no coração. Às vezes, nossa, era alguma coisa assim. Ele tinha realmente uma unção muito grande na vida dele sobre profecias. Só que ele era deficiente físico. E às vezes eu ficava olhando para ele assim, eu sempre fui muito sonhadora, né? E às vezes eu ficava olhando para ele assim, ele
entregando profecia para as pessoas e tudo. E eu ficava assim, poxa, Senhor, seria tão legal se o Senhor fizesse esse milagre aqui no meio da gente, sabe? Se assim, o Senhor pegasse, restaurasse a vida dele, sabe? Que o outro braço dele ficasse do mesmo tamanho, que a mão dele crescesse, que ele ficasse... E eu ficava assim, sabe? Inúmeras vezes, irmãos, eu olhava para esse rapaz e eu pensava a mesma coisa quando eu via Deus usando ele. Só que o que me faz pensar hoje é que ele já tinha descoberto isso que eu falei para vocês ainda agora. Essa é a única vida que ele tem para servir a Deus com uma deficiência física. No céu não vai haver deficientes físicos. E aí, quando a gente para poder analisar dessa forma, as coisas começam a ficar um pouco mais suaves, porque às vezes a gente gasta tanto tempo clamando tanta coisa. Irmãos, existem médicos à vontade. Olha o grande milagre que foi o meu tio. Deus curou o meu tio de uma forma sobrenatural. Todo mundo sabe, né? Meu tio foi diagnosticado com câncer maligno e tudo. Meu tio foi curado de uma forma sobrenatural, irmãos? Não. Meu tio, Deus abriu todas as portas para ele. Ele fez a cirurgia, refez o exame e está livre dessa doença maldita. Graças a Deus. Então, às vezes, a gente fica querendo buscar um milagre sobrenatural, quando, na verdade, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos tratamento. Quem aqui, né, não precisa realmente estar assim, se disponibilizando para buscar a própria saúde? Só que a gente quer milagre. A gente não quer fazer dieta. A gente quer fazer dieta? Não. A gente quer ir para uma academia fazer? A gente quer? Não também. A gente quer fazer uma caminhadazinha? A gente quer fazer? A gente não quer fazer, mas a gente não quer a glicose alterada, o triglicerídeos alterado. A gente não quer, mas a gente quer o milagre, irmãos. Só que, para terminar aqui o nosso primeiro ponto, eu queria te dizer uma coisa, que, irmãos, eu acredito muito, de verdade, que o poder de Deus pode se manifestar nas nossas vidas, a ponto dele trazer a nossa cura física. Mas eu também tenho tanta certeza que isso cabe somente a ele escolher, irmãos, sabe? E se ele optar em não trazer a nossa cura física, eu quero declarar uma coisa sobre as nossas vidas. Nós seguiremos com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Independente, irmãos, de onde é a sua dor física, independente da luta física que você e os seus possam estar passando nesse momento, fique com os olhos fitos em Jesus. No segundo ponto, nós vamos falar sobre fraqueza emocional. E aí, para falar sobre fraqueza emocional, eu admito para vocês que eu ainda não tenho maturidade para não falar de Elias. Então, eu não vou ler o texto, irmãos, porque é um texto muito extenso. Mas eu convido você a estar lendo em casa 1 Reis, capítulo 19. Então, aqui diz assim, ó. Lá em 1 Reis 19, vai falar sobre a fuga de Elias para o Horebe, tá? E aí, nesse trecho, a gente vê Elias com medo, fugindo, orando e pedindo a morte. Irmãos, Elias chega a dizer na oração dele ao Senhor: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Então, para mim, é um pouco impossível eu falar sobre, ainda é impossível falar sobre problemas emocionais e não citar Elias, porque ele é um exemplo que não tem como a gente confundir. E vocês sabem quais são os sintomas básicos de uma depressão? Lembrando que sintoma básico não significa que se você se enquadrar em tudo, você tenha depressão. Mas é um ponto de alerta que você pode ficar aí, né, e prestar atenção tanto em você quanto nos seus que moram na sua casa. Sintomas básicos de depressão são angústia, desânimo, cansaço, sentimento de desesperança, desejo de morrer, entre outros. Vocês não acham que Elias se enquadra perfeitamente nesse quadro? E sabe o que é mais legal quando eu vou pesquisar, quando eu vou ler sobre o cuidado de Deus na fraqueza emocional? Você sabe o que Deus faz com Elias nesse capítulo 19? Primeiro, ele faz uma comida para Elias. Ele faz um pão assado. Sabe? E só que, mediante a atitude do Senhor de fornecer um pão assado para Elias, existia uma atitude que Elias precisava fazer. Elias precisava levantar e comer.
E aí o que me faz pensar é que quando a gente, né, alguns de nós estamos passando por momentos assim de fraquezas emocionais, a gente realmente precisa tomar atitudes, sabe? O Senhor, ele já tem a cura, já tem as coisas decretadas sobre a nossa vida. O que nós precisamos é levantar e comer. E uma outra coisa que o Senhor faz também ali é que logo em seguida Elias vai para a caverna. E quando ele chega lá na caverna, ele está lá naquele momento dele, o Senhor vira para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Repita comigo: aqui, Elias. Ou seja, o Senhor estava lá também. Elias não estava sozinho. Deus não deixou Elias sozinho em nenhum momento. Além de preparar um pão, que para mim, com sobrepeso, eu acho que aquele pão não era um simples pão. Acho que tinha uma calabresa, ele era recheado, tinha um queijo, tinha um presunto. Então, assim, irmãos, ele não somente preparou um pão, mas ele também não deixou Elias sozinho. E agora eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que se o anjo do Senhor tivesse cuspido no chão, misturado a terra com saliva e aplicar nos olhos de Elias, teria dado o mesmo resultado? Se tratando de Deus, teria, né, irmão? Mas assim, não é bem esse o caso. A questão é que a gente quer agir da mesma forma. A gente quer ter um padrão de comportamento para aquilo que é físico e para aquilo que é espiritual, para aquilo que é emocional. E não existe isso, não existe essa possibilidade. A gente precisa tratar o que é físico como físico e o que é emocional com o que é emocional. A questão é que a gente muitas das vezes quer agir da mesma forma. Com o cego de nascença, o Senhor, ele fez ali um tipo de um ritual de cura. Ele foi lá, misturou terra, saliva, ele fez um ritual. Com Elias, ele deu suporte emocional. Você sabe o que é suporte emocional? É uma prática que envolve cuidado, respeito, acolhimento e escuta ativa. Sabe o que é escuta ativa? É um parênteses dentro de outro. Escuta ativa é você ouvir a pessoa sem prestar atenção em mais nada. Não necessariamente você está ouvindo para você ter uma resposta, não. É você simplesmente ouvir a pessoa. E quando a pessoa está te falando alguma coisa, você não ficar aqui assim, ó, a pessoa está aqui e tu está... Não, escuta ativa é você olhar, você prestar atenção, você dedicar tempo para aquela pessoa. Então, o Senhor, a gente vê ele fazendo duas coisas que traz aconchego no coração de Elias, né? Ele traz tanto uma comidinha, como também um suporte emocional. E sabe onde nós também erramos? É quando nós queremos tratar como espiritual aquilo que é físico e emocional. Nós também erramos aí. Sabe, irmãos, existem doenças físicas e emocionais que são opressão maligna? Sim, existe, inclusive na Bíblia, você pode ir lá, porque eu acredito que tudo está na Bíblia. Na Bíblia fala sobre isso. Mas esse não é o padrão. Isso não é o sempre, não é sempre o certo, não. O certo mesmo é que nós, muitas das vezes, escolhemos os frutos das nossas escolhas. Nessas áreas físicas e emocionais, que, por sinal, elas estão sempre em conflito com o nosso espírito. Eu lembro que, há um tempo atrás, se eu não me engano, na época ali da pandemia, teve um pastor que se suicidou lá no sul do Brasil. E foi um caso que foi tão chocante, porque ele tinha uma igreja grande, ele era um cara muito conhecido e tudo. E todo mundo ficou se perguntando, nossa, por que ele não pediu ajuda? É porque trata como espiritual aquilo que é emocional. E é aí que a gente começa a errar também, né? E sabe o que eu queria te dizer nessa noite? É que essa é a única oportunidade que nós temos para servir a Deus em meio às nossas dores e até mesmo às nossas dores emocionais. Eu não sei aquilo que você pode estar passando nesse momento, qual a dor que você possa estar sentindo na sua vida emocional, mas eu tenho certeza que Deus, ele tem a solução para isso. E sabe, irmãos, eu acredito muito que o poder de Deus, ele pode se manifestar nas nossas vidas, mas isso cabe somente a Deus a decidir. E caso ele opte em não trazer cura emocional para cada um de nós, eu quero fazer novamente uma declaração sobre as nossas vidas. Não é sobre a vida de vocês não, é sobre a minha também, tá? Eu declaro que nós seguiremos com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Terceiro ponto, fraqueza espiritual.
Bem, como dito anteriormente, o nosso espírito é a nossa parte que nos liga a Deus, as coisas espirituais. E um bom exemplo de alguém que começou bem diante de Deus e declinou foi Salomão. Em 1 Reis 3:3 diz assim: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai. E aí, quando chega em 1 Reis 11, do 4 ao 6, diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Irmãos, quem aqui nunca teve um período de fraqueza espiritual, atire a primeira pedra. Todos nós temos períodos na nossa vida que a gente não está tão bem assim com o Senhor. Mas eu posso te contar uma coisa para você poder observar a partir de agora? A grande verdade, meus irmãos, é que quando nós passamos por um período de lutas e de provações, nós transferimos as nossas frustrações, emocional ou física, para o nosso espiritual. É como se instintivamente nós queremos punir ao Senhor porque nós estamos passando por alguma coisa ruim. E aí, a gente tem um péssimo hábito de achar que nós não somos merecedores daquilo de mal que acontece com a gente. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu ouvi uma frase numa pregação que eu estava assistindo que mexeu muito, e eu admito para vocês que foi o outro divisor de águas na minha vida, da minha forma de viver o Evangelho. Eu era uma pessoa que eu tinha muita pena de mim mesma. Admito para vocês que eu nunca achei que eu fosse merecedora das coisas ruins que aconteciam comigo. Eu sempre me colocava como vítima das situações, sabe? Eu indagava a Deus por que as coisas aconteciam na minha vida. E enquanto eu tive esse tipo de pensamento, irmãos, a minha vida era uma verdadeira montanha-russa diante do Senhor. Uma hora eu estava muito bem, outra hora eu estava muito mal. Uma hora eu estava dentro da igreja, outra hora eu estava fora da igreja. Então, por quê? Porque eu culpava o Senhor. Eu levava para ele uma frustração que era minha, que muitas das vezes era fruto das minhas escolhas. E eu ouvi uma expressão que dizia assim: nós somos merecedores de todo o mal que recebemos. Quem não era merecedor do mal que recebeu foi Jesus. E isso entrou de uma maneira tão cortante dentro do meu interior, irmãos, que eu mudei a minha visão sobre os meus problemas e sobre a minha vida. Porque, de fato, se você parar para você analisar, Jesus só fez coisas boas nessa terra. Ele veio aqui, ele curou, libertou, salvou, ele ensinou. E o que ele recebeu em troca das coisas boas que ele fez? Ele foi, bateram nele, humilharam, zombaram, perseguiram ele. Então eu queria dizer para você e afirmar mais uma vez: nós somos merecedores do mal que nós escolhemos. E a grande prova disso é que quando nós passamos por algum problema físico, emocional, a nossa tendência é nos afastar do Senhor. Raramente os nossos problemas realmente, quando eles são realmente grandes, raramente eles nos aproximam de Deus. Quantas vezes nós não viramos para o Senhor e falamos de forma arrogante para Ele assim: Deus, eu não aceito estar passando por esse problema. Eu não estou dizendo com isso que você deva aceitar problema, irmãos. Mas é para você ver que nós temos essa tendência a levar para o Senhor as nossas frustrações. E como frustração, a gente acaba se afastando dele. Se você está triste, você costuma orar, jejuar, cantar louvores, ler a Bíblia, ir para a igreja. E quando você está doente, você também tem esse hábito? Como é difícil caminhar dentro desse lugar, irmãos. E assim como Salomão, ele também, no início, ele amou o Senhor, mas ele acabou se desviando dos caminhos do seu pai. E pode ser que você me diga que não adora outros deuses. As irmãs que frequentam as Débora já conhecem essa história. Pode ser que você vire para mim e fale assim: mas Viviane, eu não adoro outros deuses. Mas aí eu gostaria de te perguntar: existe alguma coisa na sua vida que você não viva sem? Você não vive sem seu filho, não vive sem seu marido, sem seu carro, sem seu trabalho. Porque se existe alguma coisa que você não viva sem, pode ser que isso que você não viva sem seja o seu Deus.
E aí, meus irmãos, a gente, se for devoto de alguém, de alguma coisa, se torna adoração. E como escrito em Isaías 42:8, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu tenho uma amiga que ela é convertida há aproximadamente uns 10 anos e a pessoa que levou ela para a igreja, ela era da macumba. E ela insistiu muito para minha amiga ir na igreja com ela. A menina foi, a garota se converteu, se batizou. Sabe o que a mulher que levou ela para a igreja fez? Voltou para a macumba. Quantos de nós não conhecem gente assim? Quantos de nós não conhecem pessoas que começam amando o Senhor, mas com o tempo declinam? E eu queria bem te contar uma coisa triste. Se a gente não vigiar, nós podemos ser os próximos, irmãos. E concluindo, nós falamos do nosso ser trino, das nossas fraquezas trinas, e pode ser que em algum momento você tenha pensado, nós estamos perdidos e não temos para onde correr, porque em todas as áreas da nossa vida nós possuímos fraquezas. E aí eu queria te dizer uma coisa que é o que acalenta o meu coração todas as vezes que as minhas fraquezas elas ficam muito evidentes na minha vida. O poder de Deus, ela se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe por que Deus, ele evidencia tantas fraquezas da gente, irmãos? É justamente porque ele é perfeito. Ele não faz isso para poder, vou mostrar que eu sou perfeito. Não, ele é perfeito. Deus é perfeito. Independente das nossas fraquezas. As nossas fraquezas, elas servem, na verdade, como um sinal de como nós somos dependentes dele. E para exatamente tudo e em todas as áreas da nossa vida. E nos nossos momentos de luta e de dor, mostram quem realmente nós somos em Deus. E quem Deus realmente é para cada um de nós. Sabe qual é o propósito das nossas falhas, irmãos? Sabe qual é o propósito? Por que Deus evidencia tanto as nossas fraquezas? Porque Ele quer mostrar que nós não somos perfeitos. Perfeito é Ele. E Deus não busca perfeitos, irmãos. Ele nos mostra as nossas limitações para nos mostrar que nós devemos aprender a depender dele e a transformar a nossa vida durante o processo. Em Isaías capítulo 6, ele diz assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E o que o anjo faz? Ele toca com uma tenaz na boca de Isaías. Ele purifica aquilo que era impuro. E eu acredito muito que Deus quer fazer isso com cada um de nós. Ele quer fazer isso comigo e com cada um de vocês. Ele quer tocar com uma tenaz, irmãos, e purificar aquilo que é impuro na sua vida. Independente se é na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, Deus tem poder para fazer. Então, eu queria te dizer que isso que Deus quer fazer com cada um de nós é realmente purificar aquilo da nossa vida que é impuro. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O nosso maior vilão não é Satanás. O nosso maior vilão somos nós mesmos. E o nosso herói é o nosso Senhor. Então, que a gente possa estar buscando o Senhor todos os dias, enquanto nós ainda podemos achar.